Lucas? João. Capítulo 6, versos de 1 a 14. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele já sabia bem o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, muita grama. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, o repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram, aos quais haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Vamos repetir essa última frase desse último versículo 14, todos juntos? Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mais uma vez, só os homens comigo. Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. As mulheres. Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Só os embaixadores do rei. Este é o verdadeiro profeta que deveria vir ao mundo. Ok, todos juntos. Este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Senhor nosso Deus, fala ao nosso coração hoje à noite, segundo a tua soberania. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que história maravilhosa, meus irmãos. Vocês já pensaram com essa seca aqui no Ceará? Eu estava lendo que essa é a 6ª pior seca desde 1950 aqui no Ceará. Está faltando comida no interior, o negócio está aperreado. Vocês já pensaram se Jesus vivesse nessa época agora, e as pessoas aqui em Pacajus soubessem de repente que Jesus estava aqui na Igreja Batista e que ia fazer o milagre de multiplicar pão e peixe? O que é que vocês acham que acontecia? As pessoas iriam correr aos montes atrás dele. Era o que acontecia naquela época. As pessoas iam atrás de Jesus porque ele fazia muitos milagres. Ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, transformava a água em vinho bom, porque inclusive se relata que o vinho era bom. Ele tinha autoridade sobre as pessoas, falava com conhecimento, mas ele tinha vida para falar. Então as pessoas iam atrás de Jesus. Nesse texto, nós vemos uma história muito interessante. Quando muitas pessoas foram atrás de Jesus, e o texto fala que eram quase quantos homens? 5.000. Deviam ter quase 10.000 pessoas lá. Porque ele não fala aqui das mulheres e crianças, está falando dos homens, né? Homens, quando a Bíblia fala de homens, são rapazes que já podem empunhar a espada. Então são pessoas de 8 a 60 anos de idade. Esses são os homens. Tinham as crianças, os meninos, os rapazes, as meninas, talvez, que seguissem, as mulheres que talvez iam atrás. Havia até um grupo que andava com Jesus. Então, você imagine a multidão.
E Jesus então fala com os seus discípulos: olha, o que a gente vai fazer com esse pessoal? Vamos dar de comer para eles. E aí nós vemos algo maravilhoso acontecendo nessa história. Eu queria falar 4 ou 5 coisas apenas dessa história hoje à noite. Tá certo? 4 ou 5 coisas. E eu vou ser breve, porque eu sei que o nosso tempo é curto. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, e preste atenção nesse texto, é muito importante, porque é o seguinte: muitas pessoas buscam Jesus, mas poucos desenvolvem uma fé que os levam a ter intimidade com Ele. Você entende isso? Muitas pessoas estão buscando Jesus, a igreja está cheia, não é só essa nossa igreja não, pode passar em qualquer igreja, em qualquer religião, as igrejas, os templos estão cheios. Tem gente procurando milagre, graça, bênção, prosperidade. Mas poucos desenvolvem uma fé que os levam a ter intimidade com Deus. Você sabe o que é ter intimidade com Deus? A Bíblia fala o seguinte: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Então todo mundo vai para o céu? Quem vai para o céu? Quem faz a vontade de quem? Pai de Deus. Ah, pastor, eu também quero ir para o céu. Nossa intimidade com Jesus pode ser expressa pelo exercício da fé do Salvador. Sabe como é que você mostra a sua fé? A sua intimidade com Deus? Através do exercício da sua fé do Salvador, do Cristo Salvador. Segunda coisa que eu gostaria de dizer hoje à noite: Jesus comprova a minha e a sua fé de 3 maneiras. Jesus comprova, Ele checa, Ele verifica a minha e a sua fé de 3 maneiras, principalmente. Há várias maneiras, mas eu queria destacar 3. Primeira, na dependência. Os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Eclesiastes 9:1. Não adianta você dizer que tem intimidade, que você tem fé em Deus. Ah, eu tenho fé em Deus. E aí diz o nome de outra pessoa, né? Não adianta você dizer que tem fé se você não vive na dependência de Deus. Você sabe viver na dependência de Deus? A dependência de Deus é expressa no relacionamento. Quantas pessoas não sabem viver na dependência de Deus? Deixa que eu resolvo a minha vida. Vai namorar, deixa que eu escolha a minha namorada. Vai casar, eu escolho a minha mulher. Vai casar com o rapaz, deixa que eu escolha o marido que eu quero. Aí quebra a cara, né? Crentes que não sabem viver na dependência de Deus não conseguem nem ser dizimistas. Você sabia que ser dizimista é viver na dependência de Deus? É viver o dízimo, diz a nossa dirigente Lindalva, é um ato de amor. Amor é saber viver na dependência de Deus. Segundo, na perseverança. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será? Salvo. Eu não ouvi. Aquele que perseverar até o fim será? Salvo. E se eu não perseverar? Deus. É porque eu não era salvo. Entende a diferença? Tem gente que diz: ah, pastor, você, pastor, eu posso perder a minha salvação? Não. A Bíblia diz que quem perseverar até o fim será? Quem é que pode perseverar até o fim? Quem é que tem condições de perseverar até o fim? Só tem um tipo de pessoa que pode perseverar até o fim. É quem tem o quê? O Espírito Santo. Quando eu recebo o Espírito Santo, ele vem e vai, ele fica passeando, ou eu recebo o selo do Espírito Santo? Sou o quê? Selado com o Espírito Santo. Então dá perseverança. Terceiro, na obediência. Vós sois meus amigos se fizerem ou se fizerdes o que eu vos mando. João 15:14. Terceira coisa que eu gostaria de dizer hoje à noite: algumas pessoas
creem parcialmente em Jesus. Não se assuste não, estou dizendo nenhuma heresia não, viu? Fique com medo não. Meu filho hoje, o pastor, abriu a boca para falar heresia. Não, eu vou provar. Algumas pessoas acreditam parcialmente em Jesus. Elas vêm para a igreja, elas cantam esses hinos bonitinhos, e hoje o grupo de louvor está uma bênção. Elas até têm uma Bíblia guardadinha aí. Até a Bíblia tem aquela marquinha do sovaco, né, Zinha? De andar embaixo do braço. Mas ela não crê no Deus dessa palavra. Ela usa a Bíblia como amuleto. Você já viu gente que anda com um amuletozinho, né? Aí, na hora vai entrar na água, pula dentro da água. Tem gente que usa a Bíblia desse jeito. Possuem uma fé incompleta e possuem uma fé condicional. A Bíblia diz em João 20:25 o seguinte: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Você sabe quem disse isso? Tomé. Quem era Tomé? Era um estranho ou era um apóstolo? Era um apóstolo. Ele não era só um discípulo, ele era um dos 12, que comia, que dormia, que andava com Jesus e via todos os milagres. Mas a fé de Tomé era uma fé incompleta e condicional. Quando Jesus morreu e ele não viu Jesus ressuscitado, ele disse: eu só acredito se eu pegar. Muitos de nós só acreditam se o milagre acontecer na nossa vida. Mas existe um milagre muito maior. Quarto, Jesus ama igualmente a todas as pessoas, as que têm e as que não têm fé. Isso é uma boa notícia para você hoje à noite, meu irmão, de pouca fé. Diz que tem crente de pouca fé, né? Tem crente de pouca e crente de pouca fé. Tem pessoas que têm fé e tem pessoas que não têm fé. Mas eu quero dizer que Deus nos ama de forma igual. Ama todos nós, ama você. Ama mesmo quando você está desacreditado, mesmo quando você está triste, mesmo quando você está deprimido, mesmo quando eu acho que não tem mais saída. Deus me ama. Amém? Amém, meus irmãos. Porque se Deus não me amasse, que seria de mim? Mas os milagres são percebidos por alguns tipos de pessoas. Primeiro, pelos obedientes. Segundo, pelos submissos.